E que tal falarmos sobre coisas de homens? Nos tempos atuais, em que o mundo muda mais depressa do que as desculpas para adiar uma ida ao médico, ainda existem coisas de homem? Desde os clássicos como futebol, carros e churrascos, até às expressões modernas de estar sempre pronto para tudo e esconder as emoções. Será que faz sentido falar de coisas de homem? Ou será que isso já ficou lá para trás, no tempo em que se usava bigode sem ironia? E se faz sentido, porquê é que são só coisas de homens e não de todos? Bem-vindos ao novo episódio do podcast. Hoje vamos mergulhar neste tema que à primeira vista parece tão simples como escolher uma camisa para o dia-a-dia, mas que, quando olhamos bem, pode levar a conversas mais profundas. E para isso temos dois convidados cá de casa, o professor Jorge Ferreira e o professor Pedro Santarém, aos quais agradecemos desde já a presença, e começo por perguntar se são mais homens de futebol ao domingo ou filmes de ação com pipocas, ou nenhum dos dois. Futebol ao domingo, claramente. Olá, boa tarde, agradeço o convite. Futebol ao domingo, claramente. Filmes com pipocas, quanto basta. Agradeço também o convite. Para mim, viajar. Nem uma coisa nem outra. Prefiro viajar. E fazer praia e fazer outras atividades. Nenhuma das duas, portanto. E se fosse futebol no domingo com uma cerveja? Nem isso ainda pior. Isso agravava as coisas. Para o professor Jorge, nada substitui as viagens. As viagens e leituras são as minhas paixões, sim. E se pudessem fazer uma viagem de aventura só para homens, qual seria o destino e quem seria o vosso parceiro ideal? Só para homens, não certamente, só se levasse os meus pequenotes. Mas a minha viagem assim de sonho, adorava ir a Rapa Nui, à Ilha da Páscoa. Adorava, era algo que gostava de fazer, tenciono fazer em família. Portanto, não seria só com homens, apesar de prezar muito os bons e ótimos amigos que tenho. Levava sempre a minha esposa e os meus filhotes. Eu, qualquer lugar do mundo, com os meus sobrinhos, com os meus irmãos e com os meus cunhados. Seria uma viagem fabulosa. Fala-se muito em crianças e agora surge uma questão. Preferiam mudar uma fralda ou ter que montar um móvel inteiro da IKEA? Fiz os dois já sem qualquer stress, nem vejo qualquer tipo de preconceito nesse tipo de abordagem. Adorei mudar N fraldas dos meus filhotes, apesar pronto, do que é mudar uma fralda, nem sempre agradável, mas sem problemas nenhuns. E móveis de IKEA tenho, muitos em casa, e acho que vou continuar a montar mais alguns durante algum tempo. Para mim também os dois, só não pode ser os dois ao mesmo tempo. Isso Porque seria, depois acho que, um pouco difícil. É um pouco difícil, mas sim, alternar uma coisa, já não faço isso há algum tempo, mas os dois, claramente, sem problema nenhum. Assim, mudar uma fralda, eu no caso ainda não mudei nenhuma. Mas montar os móveis do IKEA já ajudei as minhas tias a fazer isso algumas vezes e não é nada assim tão chato. Depende do móvel e depende da estrutura que nós queremos criar, mas qualquer dos dois sinto-me satisfeito e confortável a fazê-lo. Mas não acham que montar os móveis do IKEA é mais associado aos homens e mudar uma fralda sempre muito mais às mulheres? Sinceramente, acho que não tem que ser dessa forma. Entrando pela questão dos móveis do IKEA, só se for mesmo pela questão, e isso é um facto, não é um preconceito, de os homens terem mais alguma capacidade a nível de força, e se o móvel pesar muito nesse caso, então poderá ali haver alguma autonomia, uma maior autonomia por parte do homem em conseguir fazer essa manabilidade por causa da força. Fácil. É mais fácil. Só por causa disso, eu monto os móveis de IKEA em casa e tenho sempre a ajuda da minha esposa. Relacionado com a fralda, claramente que acho que é um preconceito que não faz sentido. Talvez mais associado às senhoras quando, naqueles 6 meses que têm a licença que os senhores não têm, que os homens não têm, por passar mais tempo com a criança, por aqui, agora por mudar, olha, antes de ter os meus dois filhos são o 7º e 9º netos dos meus pais. Antes de os ter, tive os 6 netos anteriores. Mudei fraldas aos meus 6 netos. Isso é bom. Neste momento são mais velhos Sim. que vocês. Mudei aos 6, acho que não faz sentido o preconceito. Sim, se calhar não tive aquele pânico quando vi um bebê chorar ou Se eu aquela tive, situação. então, e se nós tivermos, porque é que as senhoras não têm direito a ter? Sim. Não faz claro. sentido. Não faz sentido. A ser é um ato de masculinidade para mim
nem é questão de ser ultrapassado, nunca fez sentido. Eu concordo completamente, porque se formos falar de masculinidade, até em questões assim culturais e sociais já antigamente, o homem é aquele que protege e que cuida da família. E cuida, pronto, isso dizendo na questão de sociedade. E trocar uma fralda, assim, seria ajudar e cuidar também dos seus filhos e, de certa forma, até proteger eles de algumas coisas. Então, acho que dizermos que isso é trabalho de mulher ou alguma coisa assim é completamente estúpido e não há sentido nenhum fazê-lo. Lá em minha casa é tudo muito democrático, ou seja, quando é preciso montar um móvel, como só tenho mulheres, todas ajudam. Quando é preciso mudar fraldas, todos ajudamos uns aos outros, portanto não há problemas em relação a essas questões. Sim. O mesmo em relação a lavar a louça, o mesmo em relação a fazer a comida, somos todos especialistas em tudo lá em casa. Sim, e em cada casa, em cada situação é diferente, não é? Nós estamos a falar dos homens é que protegiam a família, em situações em que as mulheres são viúvas ou estão separadas, a mulher tem que adquirir o cargo de proteger e há N exemplos de mulheres que protegem toda a família e que fazem tudo pelo bem da família e, portanto, é tudo uma questão de cada situação é diferente, não é? Sim, nessa situação que tu estás a dizer, a mulher tem que ser as duas coisas, tem que ser o pai para os filhos e a mãe ao mesmo tempo. Nós em casa interpretamos a família como uma unidade em que todos contribuem da mesma forma para o sucesso da família. Portanto, as questões de masculinidade e feminilidade não se põem porque todos trabalhamos para o mesmo lá em casa. Não é diferenciado por género, Não é tudo é uma família, exatamente, é uma união. Exatamente. Isso é algo muito interessante, mas de certa forma, até, infelizmente, não acredito que a maior parte não é assim que funciona. A maior parte Sem das dúvida, famílias. porque também a educação das pessoas e a formação das pessoas é muito diferente e isso depois tem impacto na forma como é gerida a família. Sim, até em questões religiosas tem certo impacto do Também, jeito que também. que a mulher trabalha, do jeito que a mulher é tratada na família e na sociedade. São as questões culturais que influenciam depois a forma de cada um gerir a sua forma do núcleo mais próximo. Sim, é de facto um estereótipo. E agora eu queria perguntar, quais são os principais estereótipos de masculinidade que já sentiram necessidade de desconstruir ou que gostariam de ver desaparecer da nossa sociedade? Há uma coisa que me faz confusão porque rio-me de o que é que as outras pessoas por vezes fazem. Se calhar não tem grande sentido, mas... E porquê é que tem que ser sempre o homem a conduzir? Pergunto eu. Eu estou-vos a dizer isto de forma retórica porque em casa pego eu o carro, pego a minha esposa ao carro, é-me completamente indiferente. Um caso que acontece muito e que eu vejo acontecer, que acho que não faz sentido, e que... E é verdade, eu concordo com a Sim, professora. A minha tia também deixa sempre um namorado de ir a conduzir. Mas isso vem de antigamente, quando só os homens é que podiam conduzir, entretanto as mulheres começaram a poder, e é aquela coisa que eu acho que ainda está muito na cabeça das pessoas. É o homem, e se o homem não puder, é que é a mulher. Sim, mas essa parte de, na altura do Salazar, eram escolhidos só os homens que eram os chefes de casa para poderem votar, porque as senhoras não o podiam fazer, e após o Estado Novo ter tudo isso já foi há muito tempo, isso já é a geração acima dos meus pais, dos vossos avós. Ou seja, nós estamos a construir uma nova geração com tanta liberdade e hoje em dia até bastante, para não dizer demasiado liberalizada. Informada e eu acho que as mentalidades são completamente diferentes. Que são aqueles estereótipos que não fazem sentido. Atenção, que eu ao dizer isto não quer dizer que não exista maior conforto ou maior... à vontade não é a palavra correta, mas maior gosto, por vezes, dos homens conduzirem e das senhoras até não o quererem fazer. Não confundo uma coisa com a outra. Mas é um estereótipo que eu acho que continua a acontecer e não faz sentido. Pronto. Eu penso da mesma forma, ou seja, fiquei surpreendido quando comecei a ver senhoras a conduzir autocarros da rodoviária. Foi o primeiro impacto. Quando vi senhoras, caminhões e taxistas, e gostei de ver, porque até me dá a ideia que as mulheres têm mais cuidado na condução do que os homens. Agora, a nossa sociedade ainda tem muitos estereótipos e é natural que os tenha, porque o meio cultural de onde viemos foi um meio cultural que fomentou esse tipo de pensamento. Mas hoje em dia que ambos trabalham fora, ambos que têm uma aculturação ligeiramente diferente relativamente ao nosso passado, é muito normal que as mentalidades também evoluam. E para evoluir é preciso nós estarmos atentos aos sinais, é preciso lermos, é preciso vermos o que é que está a acontecer na sociedade para também evoluirmos
pessoalmente nessas questões. Acha que esse exemplo que deu da mulher a conduzir um autocarro, acha que é considerado pouco feminino? Não, eu achei uma delícia ver uma mulher a conduzir um autocarro e gostava de lá ir dentro para ver como é que ela conduz. Mas ainda não surgiu essa possibilidade. Quem considera... E vi mais isto ainda no estrangeiro, ou seja, nas viagens que tenho feito, por exemplo, em Praga vi uma senhora a conduzir um trem e um comboio e achei aquilo uma delícia, pronto. Acho que é também um pouco de humanização da sociedade, porque a mulher tem um lado afetivo mais desenvolvido que o homem normalmente. É assim que eu penso. Não faz sentido acontecer. Olha, nós temos uma profissão, eu e o professor Jorge, que muito me orgulha uma situação que hoje em dia é uma tristeza ainda a acontecer, que é a desigualdade salarial entre homens e mulheres. Faz algum sentido? Não. Não, fazem os dois o mesmo trabalho, deveriam receber os dois o mesmo. Óbvio. E como tudo na vida. Muita gente diz que é por causa da licença de maternidade. Não faz sentido. Independentemente de como seja, não faz sentido. Nós estamos neste momento a debater-se com uma crise da segurança social, com a crise de imigração a vir, que até está a sustentar essa mesma segurança social. Se nós não tivéssemos crianças, não faz sentido. Não faz sentido. E é muito difícil mudar essas mentalidades. É o tempo. Há caminhos para isso. É estarmos atentos aos sinais, é tentarmos investigar também por nós próprios. Nós não podemos deixar que o nosso pensamento fique estagnado na sociedade de onde viemos. Temos que evoluir e a leitura, a percepção dos sinais, dá-nos esses sinais para nós termos capacidade de evolução. Mas um dos estereótipos que me faz mais impressão, eu não percebo mesmo, é aquele que dizem: se és homem não choras. Eu acho que é totalmente o contrário, sinceramente, até porque eu acho que é um ato de coragem chorar em público, mostrar os sentimentos, e eu acho que não é uma coisa que é só para as mulheres, só as mulheres é que podem mostrar os sentimentos, os homens são fortes, corajosos, então e a coragem não parte também de mostrar ao outro o que é que eu sinto, mostrar ao outro que eu não estou a gostar das coisas como estão, e porque é que os homens não podem chorar? Eu acho que isso é mais uma questão de machismo do que propriamente o estereótipo masculino ou feminino, porque cada vez mais nós vemos com facilidade homens a chorarem. Olha, nós iniciamos o tema com a questão do futebol, basta vermos uma final de uma Liga dos Campeões ou de um Campeonato do Mundo que eles choram lá. Pronto, não faz sentido. Eu acho que é mais aquela questão mesmo aqui do género de ser machista ou não, que é um absurdo. Estão a falar com uma pessoa que é super sensível, rigoroso, com algumas coisas, de facto, por vezes na firmeza na questão das regras, mas gosto de ser muito, ao mesmo tempo, sensato com todos vós e choro com muita facilidade. Se não o demonstrar, basta correr alguma coisa mal com os meus, que choro com muita facilidade. Portanto, nós já vemos isso também a acontecer com os craques todos na televisão e às vezes a gente até pensa que aquilo é um bocadinho exagerado ou forçado. Se estou a exagerar, eu acho que não é por aí. Acho que não é um estereótipo masculino ou feminino, a ser é mesmo a questão de machismo da parte de alguém que... Para querer mostrar como se os homens fossem mais fortes por não Mas chorar. não são. Pois. Mas ao chorar, portanto, sofrer, ao chorar, portanto, alegria, eu gosto de chorar, portanto, rir. Portanto, é que eu acho que... Esse é o melhor. Onde nós vivemos... Vivemos num palco de teatros e farto-me de rir, é uma delícia rir-me com os comportamentos das pessoas e isso é que é interessante. Eu, quando vou a um concerto, quando vou a um jogo de futebol, que é uma coisa rara, muitas vezes, em vez de estar a olhar para o espetáculo, que é o campo de futebol ou o concerto, estou a olhar para a reação das pessoas e isso diverte-me porque vejo ali algumas coisas que não gostava de ver todos os dias, mas vêm-se. Sim, eu acho que tenho outra opinião, porque a imagem que eu tenho é... Eu não vejo muitas vezes os homens a chorar, sinceramente. Eu acho que pelo menos os pais têm aquele papel de serem os pilares da família e demonstrar a força. E porquê é que um pilar da família não pode chorar? Não acho que é importante, eu acho pelo menos que é muito importante o pai assim poder mostrar para os filhos que é normal sentir, que esses sentimentos não devem ser reprimidos, que isso só vai causar mais problemas e que faz bem poder chorar. O único pilar ou o principal pilar que os pais de família têm, estou aqui com o professor Jorge, é
serem sensatos, verdadeiros, darem educação, darem princípios e valores de vida. O não chorar não deixa de ser ou deixa de ser isso. Sim, até porque mostrar que chorar é uma coisa natural e faz bem, também esse é um pilar, é mostrar a verdade aos outros membros da família que é uma coisa completamente normal. Eu espero que a gente não vá ficar aqui todos a chorar agora. Não, eu acho que não. Muito bem. Falando sobre outros estereótipos, acreditam que as amizades masculinas são mais simples do que as femininas? Epá, Isso é uma pergunta Depende difícil. do que você considera mais simples. eu Por vou- exemplo, Mais simples Eu como? vou ser muito sincero. Eu acho que nós pronto, os rapazes em si, mas aqui podem estar tal e qual senhoras ou o que seja. Quando estamos em conjunto, eu imagino-me daqui a 2 ou 3 semanas, quando fizer o jantar anual com os meus colegas de secundário de há 20 anos atrás, que faço todos os anos, nós criamos há muito pouca conversa de circunstância, nós somos muito frontais, como é que estás, como é que não estás, estamos em frente a uma televisão a fazer um jantar, a ver um jogo de futebol e estamos de facto felizes ou o que seja, contamos a nossa história, como é que estás no trabalho, como é que está a tua família, estas preocupações, se estamos todos bem, e rimos-se bastante. Acredito também exatamente que possa acontecer entre as senhoras, por vezes. E já vou aqui criar um estereótipo, já vou aqui arranjar um problema para mim. Por vezes, não sei se a abordagem na conversa entre também as senhoras não há mais... Pá, não sei. em que sentido? Uma conotação pessoal, tipo... Não é pessoal. Nós somos muito frontais. Nós dizemos muitos disparates nas nossas conversas. Mas disparates saudáveis. Ou seja, nós estamos ali, se somos capazes de chegar ao pé de um colega e chamar o nome, malandro, como é que tu estás? Está tudo bem contigo? Passaste bem? Pronto. E depois sentamos, passamos um bocado, falamos das trivialidades. Se as senhoras são mais complicadas ou não, não quero ser eu a dizer. Respondem vocês. São, Falem vocês. de certa forma são, mas também há homens complicados. Mas eu acho que na maior parte das vezes os homens têm uma amizade muito mais simples. É uma amizade estão lá nas partes boas ou más, mas também sabem dizer quando alguma coisa está mal. E as raparigas vou dizer na outra porque não lhe vou dizer na cara, vou-lhe dizer... eu sei que já estou a entrar num estereótipo, mas muitas das vezes é isto que nós observamos e pelo menos nas nossas amizades, nas nossas idades, as amizades são muito assim, são muito mais complicadas as das raparigas do que as dos rapazes. Eu concordo. São vocês é que estão a dizer, são vocês, Mas não sim, eu somos também nós. concordo. É Acho isso que se vê mesmo. Acho que os principalmente. homens, quando se chateiam, se calhar com um passo ao bem já se resolvem, enquanto as mulheres é preciso muito mais do que só um Eu acho passo ao que, bem. por exemplo, não sei se concordo 100% com isso. Quando os homens chateiam, pelo menos a maior parte das vezes é encarado assim de frente. Diz logo não gostei disso, às vezes até alguns, esses daí mais controlados até brigam por isso. Mas eu acho que das mulheres normalmente se chatearam, não digam à pessoa que ficaram chateadas, mas dizem às outras amigas que estavam chateadas com ela. Sim, isso E é daí verdade. depois, pronto. Isto também depende muito da forma da rapariga ou das raparigas da amizade Sim, de da ser. personalidade Sim, das dela. personalidades de cada um. Sentem que existem atividades ou interesses que os homens evitam por serem considerados pouco masculinos? Qual é que é a vossa opinião sobre isso? Tens que me dar um exemplo de uma Por que é para eu exemplo, perceber. acham que desportos como patinagem artística, ginástica e Balé. balé, acham que... Em qualquer um dos exemplos que deste, participam homens. Exato. Também Não não consigo. vejo que Em haja qualquer um dos sexismo exemplos, nisto. exato, em qualquer um dos exemplos há mesmo as tais modalidades que é de parceiros, é um homem e uma mulher. Em qualquer um dos exemplos acontece. Se me dissesses a questão da trave na ginástica, que não é feita pelo masculino, mas é uma questão de escolha, ou seja, definição da modalidade mas não quer dizer que um homem não possa fazer na mesma trave na ginástica. Agora, em qualquer um dos exemplos que vocês deram, participam homens, portanto... Sim, mas eu não acho que é só a questão de participar homens, mas é a visão que isso leva à sociedade. Por exemplo, eu até tenho um filme disso que era um pai, eu não me lembro do nome, mas que o filho dele, em vez de querer jogar futebol, assim, quis fazer balé. Sim, e o pai não ficou nada Billy feliz com Elliot. isso. Eu não me lembro do nome. Acho que é esse. Eu não sei, e o pai não ficou nada feliz com isso, e eu acho que essa mensagem até
como se fosse pouco masculino isso. Mas como não se é uma fosse algo- atividade Há uma masculina. coisa Não é que uma é- atividade de Há homem, um por assim conceito, dizer. supostamente. Há uma coisa que é absolutamente feminina, que é dar à luz. Portanto, isso aí ninguém substitui uma mulher. E nos homens, acho que não há necessidade de irmos para essas divisões e para esse tipo de argumentação, porque em quase tudo é possível o homem ou a mulher entrar na discussão das coisas e na resolução das coisas. E agora, só para terminar, com uma pergunta para esclarecer o nosso público, qual foi a frase de engate mais original ou desastrosa que usaram? Fica já uma dica para os nossos Olha, espectadores. Eu ainda hoje sou acusado pela minha esposa de não a ter pedido em casamento. Portanto, depois quando ela ouvir isto ainda vai... O meu pai também não pediu a minha mãe, foi algo que pediu para ele. Não foi o caso. Foi basicamente, chegamos a... chegamos a... Ao momento. Definimos, exatamente. Não houve assim aquele pedido formal, decidimos fazê-lo. Frases de engate, sinceramente, acho que nem nunca tive lata para as utilizar. Não tinha mesmo jeito nenhum para isso. O professor Jorge deve saber de algumas, já tem cara de já ter Frases usado. de engate. Ou então dicas de engate. Dicas de engate não tenho. Não? Porque eu sempre fui muito civilizado. Ainda hoje nunca pedi à minha mulher para dançar, portanto, essa para vocês. Prometi à minha mulher que ia fazer um bolo. Lá em casa tinha a fama de fazer os bolos melhores da família inteira. Levei 25 anos a fazer um bolo para a minha mulher. Pergunto eu a vocês, estão aqui duas senhoras. Mas a dedicação Funciona? diária... Essas frases funcionam? Depende. Dá um exemplo, então. Nós é que estamos. É que uma maneira de estar, a maneira de estar o rapaz, no vosso caso, a personalidade que eles têm, o sentido do humor, Acho que a tudo isso. personalidade, tudo o bem. facto de ser engraçado. Mas uma frase de engate tem possibilidade mínima viável de vir a funcionar, de ficarem com aquele olho de epá, gostei mesmo, isto funciona. Se calhar, mas nós Dá uma também primeira damos... impressão diferente. Tipo assim, marca. Mas positivo ou negativo? Depende. Bom, Depende da frase. parece que o melhor numa relação é mesmo só sermos nós próprios, não é? E para os espectadores que nos estiverem a ouvir, não é preciso engates, não é preciso frases de engate, sejam vocês próprios e não peçam em casamento. Que as coisas funcionam. E pronto, desta vez foi esta a dica, mas haverá mais noutros episódios e até lá, ouçam estes muitas vezes, também estão à vontade. E obrigado aos nossos convidados por se terem juntado a nós. Prazer é todo meu. Obrigado. Gostei bastante do convite. Também. Gostei bastante Obrigado da pelo conversa. convite. Obrigado.